Qual o propósito de Deus para a sua vida? Efésios 4:11 diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito de Deus para a sua vida é que você se pareça muito com Cristo. Afinal, Jesus é a nossa referência de ser humano. E nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo, o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, manifesta uma preocupação muito grande. Preocupação de que vocês não sejam crianças na fé, meninos na fé, levado por todo lado, por todo vento de doutrina, levado por qualquer um, por homens homens astuciosos que enganam, que levam ao erro. Preocupação de Paulo, falou, gente, vamos crescer. Quando uma criança, ela não tem condição de saber o que é melhor para ela. Portanto, se você perguntar para a criança, ela só vai querer doce. Então alguém maduro, adulto, tem que chegar e falar para a criança, não pode só comer doce. Você tem que ter um alimento forte, ter outro tipo de alimento. Criança não sabe fazer comida. Então criança fica à mercê do alimento das outras pessoas, na vida espiritual também. Então o que Paulo está dizendo aqui é que Deus, ele deu apóstolos, doutores, profetas, mestres, professores, para que haja o aprimoramento dos santos, ou seja, dos irmãos e da igreja, para que você possa chegar à estatura de Cristo, se parecer demais com Ele. Porque o dia que você se parecer muito com Ele, você cumprirá o propósito de Deus, independente de saber ou não, independente de ter essa dúvida dentro de si. O propósito de Deus vai estar sendo realizado na sua vida. Então Paulo está dizendo assim, não é para ser criança. Ah, mas você diz assim, não, mas Jesus mandou ser criança, se não tornar como criança, não entra no reino dos céus. Vamos ler essa passagem? Está aqui em Mateus 18, verso 2 em diante. Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, eu asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, verso 4, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus, ele chama uma criança para o meio deles, e Jesus, ele fala, gente, vocês têm que se converter, se tornar como uma criança. No versículo seguinte, Jesus deixa claro qual é a característica da criança, que a criança tem, que ele quer que nós tenhamos. E ele diz assim, aquele que não se tornar humilde, portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, quando Jesus fala a respeito da criança, ele está falando para você se tornar humilde, ter a característica, permitir que a característica da humildade cresça dentro da gente. E humildade é uma característica muito importante para que a gente possa aprender de Deus. Quem não é humilde não aprende. Quem não é humilde é dono de si, sabe tudo, não quer opinião de ninguém, já tem suas convicções plenas e está tudo certo. O cara não quer saber de nada. Mas se você se tornar humilde, dizer assim, não, eu não sei toda a verdade, fala aí que eu quero te ouvir, eu quero aprender, eu quero saber mais. Se você tiver a humildade de uma criança, então sim, você vai ser alguém grande no reino dos céus. Mas Paulo está dizendo assim, gente, vamos crescer. Vamos crescer. E ele está dizendo isso porque ele tem uma preocupação. A preocupação dele é, não sejam levados por todo vento de doutrina.
Tem um monte de gente falando groselha aí. Se você não for uma pessoa que prepara o seu alimento, se você não for uma pessoa que pesquisa o seu alimento, que vai atrás do bom alimento, o alimento que vai te fortalecer, te transformar em homem e mulher de Deus, não te transformar em simpatizante, não te transformar em pessoa que gosta de Jesus, pessoa que acha legal Jesus, mas pessoa que conhece Jesus. Haja visto que o próprio Jesus, ele disse que a libertação, que a liberdade da gente vem através do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quem? Libertar de quem você é mesmo. A verdade vai te libertar de você mesmo. Então não está escrito, gostei da verdade, a verdade vos libertará. Gostar da verdade não te muda. Amei a verdade, você pode amar a verdade não te muda. Conhecereis a verdade vos libertará. Ah, conhecer te muda. E a palavra conhecer na Bíblia tem dois significados. O primeiro significado é de tomar ciência, que é o significado do senso comum. O segundo significado de conhecer na Bíblia é de morar junto, coabitar, viver junto, respirar junto. Tanto é que está escrito, e conheceu Adão, sua mulher, Eva, e teve Caim, Abel e Sete, aquela coisa toda. Então, conhecer, morar junto, coabitar, tá junto. Conhecereis a verdade, esteja junto de Jesus, more com Ele, e você vai ser transformado, você vai ser liberto, e para começar de você mesmo, você vai crescer, fazer a sua comida, e não deixar de ser levado por todo vento de doutrina, por todo vento de promessa fútil, que não te aproxima de Deus, só te afasta de Deus, e continua fazendo a manutenção da tua infantilidade religiosa. Jesus nos chamou para maturidade, para parecer com Cristo. Deus abençoe a todos vocês.